Gente, boa noite. Bora lá para terminar nossa revisãozinha de biologia. Deixa eu exatamente lembrar em qual nós paramos. Nas últimas aulas a gente retomou os conceitos, as noções de carboidrato, proteína, vitamina, triglicéride, colesterol. Vai ser os exercícios e eu vou explicando com vocês os conceitos de cada exercício. A ideia é a gente vendo, vou dar sempre um minutinho para vocês responderem. Respondeu, é bacana que vocês participem. Mandem a dúvida, a gente discute e eu vou explicando a questão a questão para vocês e trazendo os conceitos que a gente já trabalhou nessas últimas várias aulas. A gente falou bastante da água, que a água, que ela tem as capacidades dela, são de. As principais características são de Desculpa, gente. Então, a gente viu nas últimas aulas que as propriedades da água, que ela tem alto calor específico, alta capacidade térmica, solvente universal. O que quer dizer solvente universal? Que ela vai dissolver qualquer coisa, a maioria das coisas. E isso vai ser muito importante para as reações químicas que acontecem na célula. Ela ter alta capacidade térmica quer dizer que a água ela tem uma resistência entre aspas, a variar a temperatura. Ela funciona como um regulador térmico. Você precisa colocar muita energia para a água aumentar 1 grau Celsius e a água precisa perder muita energia para baixar 1 grau Celsius. A gente falou dos principais carboidratos, celulose, amido, glicogênio. Vocês lembram? Essa questão está falando da celulose, né? Vocês lembram qual que é o carboidrato de reserva nos animais e na planta? Pedrão tinha respondido essa da última aula. Só para recapitular mesmo. Pós-sacarídeo? Não. É um que começa com G e o outro com A. O Amido? vegetal do A. Isso é o vegetal. O amido é o carboidrato de reserva do das plantas. Quando a gente come batata, mandioca, essas coisas, a gente está comendo amido. Por sua vez, nos animais, é o glicogênio, a fonte de reserva. Tá. Eu vou querer que vocês façam esse exercício aqui do Enem, falando de propriedade da água. Aí fez ele, rapidinho a gente passa. Como a gente já abordou, acho que não vai ser muito problema. Olha, 9h48, 2 minutinhos para ler. Aí eu leio com vocês, respondo e explico. Pedrão acha que é B. Deixa eu ver. Mais gente mandou mensagem. Vitor.
Vitor, você acha que é qual? E a alternativa E. Eu não tinha entendido. Eu li, mas não entendi direito. Alguém mais respondeu? Vitor Hugo, vi que tá aí, respondeu alguma coisa? Essa aula é bacana vocês irem mandando, que a gente. Suzane também participou da última aula. Eduardo, o que vocês responderam? A água apresenta propriedades físico-químicas que a colocam em posição de destaque como substância essencial à vida. Dentre essas, destacam-se propriedades térmicas biologicamente muito importantes. A gente falou que a água ela é uma importante reguladora térmica, né? Ela mantém a temperatura mais ou menos certa. Aí ele fala, por exemplo, elevado calor latente de vaporização. Esse é um conceito que a gente não falou ainda, mas vamos ver. Esse calor latente refere-se à quantidade de calor que deve ser adicionada a um líquido em seu ponto de ebulição por unidade de massa. Ou seja, ponto de ebulição, a água chegou a 100 graus, é, ela chegou a 100 graus, ela está no ponto de ebulição dela. Calor latente é essa energia a partir dos 100 graus até terminar de evaporar, por grama. Ou seja, para cada grama você vai gastar 540 calorias. A propriedade físico-química mencionada no texto confere à água a capacidade de, vamos lá, servir como doador de elétrons no processo de fotossíntese. Essa, mas não tem nada a ver. Tem que ser alguma coisa que fala de temperatura, alguma coisa assim. Vocês falaram B e E, vamos para C, então. Agir como solvente universal nos tecidos animais e vegetais. A água é um solvente universal, isso está certo. Esse tipo de questão eles colocam para enganar mesmo, que você vai ver, nossa, solvente universal, isso está certo. Mas não faz sentido nos tecidos animais o calor latente ser o motivo dela ser solvente universal. Até porque na nossa célula, a água não está a 100 graus Celsius, ela não está em ebulição, senão a gente estava morto. Então, nada a ver, assim. D. Transportar os íons de ferro e magnésio nos tecidos vegetais. Essa eu não faço a menor ideia, não tem nada a ver com isso. Então, a gente ficou entre B e E. Vamos para E. Funcionar como mantenedora do metabolismo dos organismos vivos. A água, ela não é necessariamente a mantenedora do metabolismo dos organismos vivos. Ela mantém, não. Olha eu falando merda. A água, ela ajuda o metabolismo porque ela permite, como ela é solvente universal, a água permite que a maior parte das reações aconteçam. Ela vai ser meio para as reações acontecerem. Lembra que eu falei que tá falando de temperatura? Procura alguma coisa que explique temperatura. Aí a alternativa B fala funcionar como regulador térmico para os organismos vivos. Então é essa a nossa resposta. Vamos para a próxima. Mais um minutinho, 2 minutinhos. Responderam, a gente responde junto. Antes, 9h54, vocês já devem estar lendo, mas só queria lembrar vocês que os 4 tipos de macromoléculas que ele está falando são os 4 grupos principais que formam os seres: carboidrato, proteína, lipídios e ácidos nucleicos, tá? São esses 4. Conforme chegarem numa resposta, pensarem um pouco, manda no chat e a gente resolve junto. Essa é uma questão relativamente difícil, eu acho.
Pedro acha que é a D. Mais alguém respondeu alguma coisa? Vamos ler. Os 4 tipos de macromoléculas biológicas estão presentes, Vitor também vai de D, aproximadamente nas mesmas proporções em todos os organismos vivos. Essa é uma questão difícil porque ela mistura um monte de conceito. Sobre essas macromoléculas, assinale a alternativa correta. As vitaminas são triglicerídeos sintetizados no fígado e podem funcionar como coenzimas. Vitaminas podem funcionar como coenzimas, sim, mas não necessariamente vitaminas são triglicerídeos. E o corpo não funciona, não sintetiza vitamina. A gente precisa comer a vitamina. B. Os polissacarídeos, como a frutose e o glicogênio, são, respectivamente, compostos armazenadores de energia em plantas e animais. Ó, porque eu tô falando que essa questão é difícil. Porque, ó, frutose, o glicogênio, ele reserva, armazenamento de energia em animal. Ele é o carboidrato de reserva nos animais. A gente guarda carboidrato no fígado, na forma de glicogênio, né? No fígado e um pouco no músculo. Mas a frutose não. A frutose é a. Lembra que a gente usa glicose. A planta ela vai usar uma das coisas é a frutose. Então não tem nada a ver. Frutose não é de reserva. C. As proteínas têm entre suas funções o suporte estrutural, a catálise e a defesa dos organismos. Essa, eu acho que tem potencial para estar certa essa. Vamos ver as outras duas. Os ácidos nucleicos são polímeros de nucleotídeos, certo? Caracterizado pela presença de hexoses. Hexoses. Não, os ácidos nucleicos possuem pentoses. É um carboidrato de 5 partes, assim, 5 carbonos. Pentose. Ácidos nucleicos são de pentoses. E aí, os carboidratos, assim como os ácidos nucleicos, podem funcionar como material hereditário? Não, é só ácido nucleico. É a alternativa C, essa daqui. Só deixa moléculas. É a C. Porque, ó, suporte estrutural, o que eu falei para vocês? Proteína faz cabelo, que é a queratina, acho que é a queratina do cabelo. A pele, que é o colágeno, é proteína. A defesa dos organismos, o que ele está falando de defesa dos organismos? Os ossos anticorpos são proteínas. A catálise, porque a proteína ela vai atuar como alguns tipos de enzimas e vai ter essa função de catálise. Então, essa é a nossa alternativa C. Vocês entenderam por que não pode ser as outras? A D, que vocês ficaram em dúvida, ó. Ácidos nucleicos são formados por pentoses de penta, pentoses, fosfato e as bases nitrogenadas. Se for DNA, então quer dizer que a pentose do DNA é a desoxirribose. Por isso que tem o D. Se for um RNA, a pentose é uma ribose. Por isso tem o R, mas é pentose. Aí pode ser tanto a ribose quanto a desoxirribose. Mas é pentose de 5. Vocês ficaram com alguma dúvida em alguma das outras? Não. Beleza. Esse daqui, vocês lembram que a proteína ela era vários.
é um polímero, ou seja, polímero é o quê? É uma coisa que é formada pela repetição de várias outras. A proteína é um polímero, então ela é formada pela repetição de várias coisinhas. Quais são essas coisinhas que repetem e formam as proteínas? Ribossomos? Não, é outra coisa. Começa com A. Ribossomo é uma organela, é quase uma organela. Começa com algo que O produz? ribossomo faz a proteína. O ribossomo faz a proteína. Isso se acertou. Por isso lembrou do ribossomo. Mas a proteína, pensa que a proteína é um prédio. Ela é formada por vários tijolinhos. Quais são esses tijolinhos que formam a proteína? Que é a matéria-prima. Aminoácido? Isso, Pedrão, aminoácido. Eu não lembrei disso não, tipo, revisor. Não tem problema. Ó, mais 2 minutinhos para ler essa e, e responder. Vitor acha que é a D também. Acha que é a D nessa. Alguém mais acha alguma coisa? Não faço ideia. Ó, de proteína, vocês precisam saber de duas coisas. Essa sequência de aminoácidos chama sequência, a estrutura primária, que é quais aminoácidos estão um do lado do outro. A sequência mesmo, é como se fosse o código do GTA lá, se vocês lembram. Para cima, para baixo, para o lado, para a esquerda, não sei o quê. Aminoácido X, Y, Z, período. Essa sequência em específico forma a proteína. A interação desses aminoácidos, um com o outro, dá à proteína a estrutura terciária. E a estrutura terciária, a forma que a proteína fica, se ela vai ficar parecendo um Y, se ela vai ficar parecendo uma bolinha, vai ficar parecendo um chapéu, é isso a estrutura terciária, a conformação 3D. É a forma dela. A forma da proteína é o que vai determinar a função da proteína, o que a proteína vai fazer. Partindo disso, ele pergunta: essas características, ó, na presença de certos solventes, as proteínas sofrem alterações tanto em sua estrutura espacial quanto em suas propriedades biológicas. No entanto, com a remoção do solvente, voltam a assumir a conformação e as propriedades originais. Essas características mostram que a conformação espacial das proteínas depende do seguinte tipo de estrutura em suas moléculas: primária, secundária, terciária e quaternária. Ó, eu falei para vocês que as que importam são primária e terciária. Terciária é a forma 3D. Forma 3D é a função da proteína, ou seja, se ela tem chave, é que nem a chave Phillips. Chave Phillips é sopro, a função dela é rosquear o, o parafuso, que é uma cruzinha. A chave de fenda é só para o parafuso, que é um retinho. Então pensa que assim, cada proteína ela tem o que ela vai fazer depende da forma dela. E a forma dela depende da sequência de aminoácidos.
que é a nossa estrutura primária. Essa estrutura primária que vai um aminoácido se juntando com o outro, dobrando, puxando daquilo, empurrando para o outro, não sei o quê. E essa relação toda entre a estrutura primária dos aminoácidos, essa sequência dos aminoácidos, que vai ser o fator principal da estrutura terciária. Então, quando ele fala que a conformação espacial das proteínas depende do seguinte tipo de estrutura, ele está falando do quê? Da estrutura primária. Porque se você mudar a estrutura primária, esses aminoácidos vão interagir de uma outra forma, interagindo de uma outra forma, eles vão formar outra coisa. Formando outra coisa, vai ser outra proteína com outra função diferente. Então, a resposta aqui no caso é a letra A. O Victor colocou a estrutura quaternária, mas a estrutura quaternária é quando uma proteína interage com a outra. Então não podia ser. Secundária não tem nada a ver para você, não faz. Ah, o Victor entendeu? Vocês ficaram com alguma dúvida nessa? Entendeu o que que é a primária e o que que é a terciária? É o que vocês precisam saber de proteína, de função de proteína, estrutura. Pedro, entendeu? Então, a de estrutura é a primária e a de função é a terciária? Isso. Tá. Eu falei para vocês que a gente viu proteína lá, quem forma a proteína, estrutura primária e não sei o quê. Na outra lá, tava falando que a proteína ela faz catálise, anticorpo, não sei o quê. Quando a gente viu as coisas de DNA, RNA, tradução, transcrição, essa coisa toda, eu falei para vocês que quem faz as coisas na célula, assim, o DNA manda fazer o ribossomo, o DNA manda o ribossomo fazer proteína através dos RNAs. Isso, e o RNA. Eu não entendi exatamente o que que você perguntou, Pedro, ou Victor. Manda de novo aí. Mas, ó, o DNA manda o RNA fazer a proteína, o ribossomo fazer a proteína, e ele manda como? Ele manda uma carta pro ribossomo. Essa carta é o nosso RNA mensageiro. E quem vai desempenhar as funções na célula, quem vai fazer canal de transporte, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo, é as proteínas. Então concorda que a cascata assim, de coisas é DNA, manda o RNA conversar com o ribossomo faz proteína, e aí a partir das proteínas que as coisas acontecem. Essa é mais ou menos a sequencinha aqui. Vou dar um tempo para vocês lerem a questão, aí a gente responde junto. Chegaram em alguma resposta, gente?
Vitor foi de E, Pedro foi de E. Vamos lá. Na embalagem de um antibiótico encontra-se uma bula que, entre outras informações, explicação do remédio do seguinte modo: o medicamento atua por inibição da síntese proteica bacteriana. Essa afirmação permite concluir que o antibiótico impede a fotossíntese realizada pelas bactérias causadoras da doença. Gente, bactéria faz fotossíntese? Na Para nossa vida leiga de meros estudantes, não. Então, segue a vida. Altera as informações genéticas das bactérias causadoras de doença, o que impede manutenção e redução e reprodução dos organismos. Não, não impede a manutenção. Dissolve as membranas das bactérias? Não, ele está falando inibição da síntese proteica bacteriana. Então não está falando nada de dissolver membrana das bactérias. Até porque a membrana das bactérias é de material à base de lipídio e fosfato. Então não tem nada a ver com proteína. Pelo menos a proteína não forma a membrana celular, né? D. Elimina os vírus causadores de doença. Pô, mas tá falando que é bacteriano? O que tem a ver vírus, né? Nada a ver também. Sobrou a E por exclusão, mas vamos ver o que ela fala. Interrompe a produção de proteína das bactérias causadoras de doença. Opa! O que impede sua multiplicação pelo bloqueio das funções vitais. É justamente o que eu acabei de explicar para vocês, que você quebra essa cascata da proteína. Se não faz proteína, o DNA não tem como fazer, não tem como fazer nada assim. Fica parado. E quando fica parada a produção da proteína, as funções celulares vão morrendo aos poucos. Alternativa E. Deixa eu ver se dá tempo de fazer mais uma. Gente, é 10 e 12. Vocês querem fazer mais uma questão ou por hoje tá bom para vocês? Por hoje pra mim tá bom. Então, se por hoje tá bom, vou ser uma boa pessoa e liberar vocês.